Bom, o tema de hoje é a medicalização da vida, ok? A proposta é discutir de que maneiras a nossa vida pós-moderna, esse estilo de vida que nós estamos levando, ele vem sendo pautado por um comportamento compulsivo de consumo de remédios, tá? E a nossa discussão ela tem que problematizar essa questão procurando entender se nós estamos consumindo mais remédios porque existe uma oferta maior de fármacos no mercado, se a medicina se desenvolveu e com ela a indústria farmacêutica, então por conta disso, hoje nós temos um acesso muito mais amplo e diversificado a medicamentos, a substâncias que podem melhorar a nossa qualidade de vida, podem melhorar o nosso humor, melhorar o nosso desempenho sexual, melhorar o modo como nós lidamos com as frustrações, com os problemas. Tá? E isso então seria positivo, porque seria um efeito do progresso científico. Tá? Ou se isso é decorrência de uma espécie de substituição. Né? Então nós estamos trocando qualidade de vida, qualidade de sono, qualidade de vida sexual, qualidade de relacionamento com os nossos próprios problemas, com a nossa própria identidade, e em decorrência dessa perda de qualidade, o paliativo seria então o remédio. Então, eu proponho para vocês a reflexão a partir de duas leituras que eu acredito que possam acrescentar alguma coisa à formação de vocês. Tá? Uma é esse livrinho aqui, né? Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. A Sociedade do Cansaço é um conceito interessante porque ela se opõe ao conceito de sociedade da obediência. Ela está atrelada à ideia de uma sociedade do desempenho. Houve um tempo em que nós tínhamos uma sociedade da obediência, como bem descreve Foucault, em que o processo de subjetivação do indivíduo, a afirmação do indivíduo enquanto um sujeito social, se dava pela adesão a um determinado programa, um programa de ser e estar no mundo. E bastava adesão a esse programa para que o indivíduo se enquadrasse, ele encontrasse um lugar. Mas a mudança de paradigma dos últimos 50, 40 anos jogou tudo isso para o alto. Então hoje a gente vive numa sociedade do desempenho, em que não basta conseguir se enquadrar num determinado modelo social, de trabalhador, de pai, de marido, de filho. É preciso que o desempenho seja acima da média. Então você que está me assistindo agora, provavelmente aguentou até esse momento ou clicou play nesse vídeo porque você quer ter um desempenho muito bom no vestibular ou porque você quer se destacar em algum aspecto das suas reflexões, da sua escrita. Tá? E isso nos leva a um quadro que é concreto e material. Tá? É fato que hoje nós vivemos uma era de doenças que são neuronais. Então os nossos grandes inimigos, eles são decorrentes do nosso estilo de vida. As maiores causas de morte natural do mundo são problemas decorrentes da má alimentação e do sedentarismo. Tá? Então, doenças coronarianas, diabetes, hipertensão, mas também são problemas de ordem neuronal. Se até bem pouco tempo nossos grandes inimigos eram bactérias e vírus, hoje o nosso maior problema é interno. São problemas como depressão, transtorno do déficit de atenção e síndrome de burnout, que é quando nós literalmente pifamos diante de um excesso absurdo de demanda, principalmente de trabalho mental. Tá? Então é uma leitura que pode ajudar a refletir sobre a questão da medicalização como forma de lidar com essa sociedade que nos leva ao cansaço. Okay? A outra leitura que eu sugiro, tá? É desse livrinho aqui, 24, né, /7, 24 horas, 7 dias por semana, tá? Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. O livro começa com uma provocação interessante, comentando um trabalho que vem sendo desenvolvido, um trabalho científico por parte do exército americano, na tentativa de analisar como funcionam os pardais de cabeça branca que conseguem migrar, fazer longos voos migratórios, passando dias sem parar de voar.
E eles descobriram uma coisa interessante, né? Esses pássaros, eles se orientam, né? Isso na verdade já é conhecido, eles se orientam pelo campo magnético da Terra, mas eles evoluíram de modo que eles conseguem dormir durante o sono. Então é como se eles ligassem um piloto automático e eles vão embora. Eles, né, eles dormem enquanto viajam. Então, teoricamente, para aquilo que eles estão fazendo naquele momento, eles não precisam estar acordados. E é assustador pensar que existe um exército muito poderoso, né, na verdade uma inteligência militar muito poderosa, preocupada em entender como isso funciona. Porque o próximo passo, depois de se compreender como isso funciona, é trazer isso como uma espécie de progresso para a humanidade, né? Então, se coloca aí na posição de pensar o quanto mais você faria, o quanto mais você poderia ser produtivo, tá? Se é produtivo para você ou não já é outra história. Mas quanto mais você poderia ser produtivo, produtiva, se você conseguisse fazer algo dormindo. Se enquanto você dorme você fizesse alguma coisa. Tá? Alunos que se preparam para vestibular, por exemplo, de vez em quando caem naquele conto do vigário de que se você ficar ouvindo uma matéria enquanto dorme, aprende. Tá? Então não são raras as histórias de alunos que gravam a leitura de um certo conteúdo, depois colocam o fone de ouvido e enquanto dormem, com uma péssima qualidade, porque estão sendo atrapalhados por algo, acreditam que vão aprender alguma coisa. Talvez tenham aprendido enquanto liam para o próprio gravador. Tá? Mas o fato é que a gente vive uma realidade marcada por um excesso muito grande de demandas. Então esse é o fato causador do nosso principal problema. Tá? Nós temos uma quantidade muito grande de demandas, tá? Que nos tira da nossa zona, não vou nem dizer zona de conforto, né? Da nossa zona de saúde, da nossa zona de sanidade, tanto física quanto mental. E em razão disso, nós temos que começar a nos medicar para dar conta desse estilo de vida pós-moderno, em que se trabalha mais, em que se estuda mais, e não basta trabalhar e estudar mais, é preciso ter um ótimo desempenho. Então, as preocupações com a aprovação dos outros, as preocupações com concorrência, as preocupações com desemprego, com o encontrar o seu próprio lugar no mundo, elas fazem com que os indivíduos comecem a ter problemas como gastrite. Então o indivíduo acorda, ele já toma um remédio para o estômago. Como ele na noite anterior tomou um remédio para poder dormir, então ele toma uma anfetamina para poder ter um bom desempenho durante o dia. Aí essa anfetamina o deixa acelerado e muitas vezes sem interesse sexual. Aí ele toma um remédio para distúrbio erétil, sendo que não tem o perfil para isso. Aí esse remédio desencadeia outros problemas para os quais ele toma outros remédios, até que fecha-se o ciclo, precisando ao final do dia tomar um ansiolítico para conseguir baixar, né, os níveis assim, de endorfina, enfim, de outros hormônios que deixam a gente acelerado, para conseguir relaxar e poder dormir. Tá? Há indícios materiais muito preocupantes. Tá? Há um dado que eu posso compartilhar com vocês, tá? Isso inclusive está na coletânea da proposta, que é o aumento no consumo de Rivotril. Vejam que em 2007 a Anvisa registrou a venda no Brasil de 29 mil caixas de Rivotril. Em 2015, quer dizer, 8 anos depois, o número subiu para 23 milhões de caixas. Tá? Então, é aproximadamente 1000 vezes mais caixinhas de Rivotril sendo consumidas. Tá? Então, será que são mais pessoas consumindo ou será que é gente consumindo mais? Provavelmente são as duas coisas. É mais gente consumindo mais medicamento. E aí a consequência desse gravíssimo problema é uma sociedade perturbadoramente dependente de medicamentos. Tá? Nós estamos falando de medicamentos e não de drogas ilícitas. Mas é possível uma analogia, porque de certo modo o medicamento lícito receitado por um remédio, ele assume o lugar de uma válvula de escape, que para outras pessoas pode ser o álcool, pode ser uma droga ilícita. Então a natureza do problema
em si é basicamente a mesma, porque cria-se um ciclo de dependência do remédio e esse ciclo em si é extremamente perigoso, ok? Então esse é o raciocínio para essa semana, são as dicas das leituras, tá? Espero que vocês consigam, tá, desenvolver bem o texto dissertativo, ok? E aguardo vocês para correção. Um abraço, boa semana.